Boa noite, meus irmãos. Como vocês podem ver, nós não estamos na igreja, né? Eu estou em casa gravando esse vídeo, uma mensagem para vocês, por motivo de força maior, né? Nosso amado pastor Marcelo e a sua família, né? Joyce, Natan, João, eles estão, né, nesse momento reclusos, estão isolados por conta da Covid, né? E foi-se recomendado que a igreja não abrisse nesse domingo, nem no próximo. Então, para que nós não deixemos, né, de proclamar a palavra, né, nós estamos, então, gravando essa mensagem para a igreja, né? Aproveito para pedir que os irmãos continuem orando aí pelo pastor, pela sua família, pela restauração da saúde deles, né? Até onde, né, falando com o pastor, obviamente é uma doença que, né, deixa as pessoas um pouco debilitadas, mas estão conseguindo, apesar das dificuldades, estão em casa, né, que é o mais importante, e estão, né, com a graça de Deus rompendo esse momento, e logo, né, aguardamos em Deus que eles estejam bem recuperados, né, e que voltem a se reunir conosco, né? Precisamos tomar todos os cuidados, né, nesse momento. Então, a igreja não poderia, né, expor os irmãos, então tomamos a decisão, né, de acatar uma recomendação do poder público para que não abrisse a igreja. Irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus nessa noite, no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5 e leremos também o versículo 11. Então, vamos ler. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos ler agora o versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Irmãos, vamos orar, pedir a direção de Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, que o Senhor, ó Pai, nos dirija, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesse momento, por meio da Tua palavra. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, ó Deus, para a honra e glória do Seu santo nome. Assim oramos agradecidos, ó Deus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas coisas, né, nos chamam a atenção em relação a Lázaro, Maria e Marta, né? Eles eram amigos de Jesus. Jesus costumeiramente, né, se hospedava na casa deles, né, lá em Betânia. E isso criou-se uma amizade, né, a ponto de Jesus chamar Lázaro, né, de amigo, né? Isso é algo fenomenal, né, vindo de Jesus, ter amizade de Jesus, né? Jesus os amava, tinha uma proximidade muito grande com eles, né? Só que, né, mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo sendo alguém próximo de Jesus, que Jesus amava, Lázaro veio a adoecer, né? Ele não ficou livre de passar por uma enfermidade, mesmo sendo amigo de Jesus, né? E uma vez que ele fica enfermo, ele vem a morrer, né? A gravidade da enfermidade dele faz com que ele morra, né? E suas irmãs, né? Jesus não estava próximo,
né? Jesus estava distante, né? Estima-se que por volta de 30 e poucos quilômetros de distância. Lembrando que naquela época os deslocamentos eram muito difíceis. Isso é uma jornada de mais ou menos um dia, né, de viagem para chegar até Betânia. E Marta, né, e Maria, conhecendo Jesus, né, crendo que Jesus era o enviado de Deus, era o Filho de Deus, né, era o Messias prometido, manda chamar a Jesus para que Jesus, então, possa vir, né, e curar a Lázaro. Então, ela manda um mensageiro até Jesus. Então, a gente pode observar, né, que Jesus, né, estava, para ele chegar até Betânia, ele precisava de um dia de viagem. Para o mensageiro, certamente também um dia. Só nisso, né, nesse percurso, eram 2 dias de viagem, né? E a gente vai observar ao longo do texto que Jesus, ele não vai de imediatamente até a Lázaro. Ele não atende, né? Ele não muda ali os seus planos, o que ele estava fazendo para ir até chegar a Lázaro, né? Jesus dá um tempo, mas ele diz, eu vou, né? E aí, irmãos, tem 2 coisas que eu gostaria, né, de salientar, de chamar a atenção nesse texto, né? Daqui podemos tirar muitas lições, mas eu separei 2. Primeiro, foi a decisão de Marta e Maria de pedir socorro a Jesus. Elas se colocaram de frente para Jesus para lhe pedir o quê? O socorro, né? Manda um mensageiro para que vá até Jesus e chame a Jesus, né? O amigo Jesus, mas também aquele que poderia fazer alguma coisa por Lázaro, né? Não por Lázaro ser amigo de Jesus, mas por Jesus ser quem ele é, né? Então a decisão, né, acertada de mandar, né, de buscar aquele a quem pode resolver todas as coisas, né? Esse é o ponto principal, né? A decisão, a tomada de decisão. O que fazer? Primeira coisa a se fazer, buscar a Jesus. Uma outra coisa, né, que é muito importante é o tempo de resposta de Deus, né? Isso é sempre um problema para todos nós. Lázaro, amigo de Jesus, próximo de Jesus, Maria e Marta também, que criam em Jesus, que conheciam Jesus, né? Mas que não foram privados de passar por problemas, mas que buscaram a Jesus. Mas Jesus não respondeu imediatamente. Jesus não saiu em disparada para ir até Betânia para curar Lázaro. Inclusive, né, Jesus sabendo já, né, da morte, Jesus já sabia o que ele, né, aconteceria com Lázaro, o que ele faria, né? E aí Jesus então diz, né, que ele iria até Lázaro para curá-lo, ou melhor, para ressuscitá-lo, né? E Jesus, quando ele vai até, né, caminha até a Betânia, de longe, né, Marta, sabendo que Jesus se aproximava, foi ao encontro de Jesus, né? Vamos ler um pouquinho à frente, né? Eu não quis ler todo o texto, porque é um texto bastante extenso, né? Mas vamos lá no versículo de número 23 e 24, para ver o que a Marta falou, né? 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E aí Marta fala com Jesus assim, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Essa foi a resposta de Marta. Ou seja, Marta, ela manda um mensageiro em busca de Jesus. Ela vai em busca de Jesus. Quando ela se encontra com Jesus, quando ela vê Jesus e que Jesus diz que
seu irmão vai ressurgir? A resposta de Marta é: eu creio, eu sei que ele vai ressurgir nos últimos dias, ou seja, ele será salvo. Né? Todos nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, né? Eu, você, a Marta, ela disse sim, nós temos essa certeza da salvação. Essa certeza da salvação ela é nossa, nós temos isso em nosso coração. Então, todos nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte antes, né? E vamos, né, ressurgir, né? Viveremos novamente. E aí Marta se refere dessa forma. Ela crê, né, em Jesus, que é aquele todo-poderoso, né, e aquele que vai salvar. Mas ela não creu que Jesus podia agir naquele momento, no presente. Ela pensou lá no passado, ela olhou lá para o futuro, mas ela não observou o presente, a ação que Jesus poderia fazer naquele momento frente a Lázaro. Né? Obviamente, já se passavam 4 dias, um dia para o mensageiro ir, um dia de viagem, Jesus ainda ficou lá 2 dias, 4 dias que Lázaro já havia sido sepultado. Né? Muitos viajaram até Betânia, foram até a casa de Marta e Maria para chorar junto com elas. Né? O povo estava ali em luto, né? As irmãs em luto pela perda de Lázaro. Ele já havia sepultado, estava lá no sepulcro há 4 dias, mas Jesus chegou. Né? E aqui, né, voltando um pouquinho aqui no versículo 21, Marta diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Né? Então, é um trechinho que eu acabei pulando, que é importante. Né? Se o Senhor tivesse chegado aqui um pouco, né, antes dele morrer, ele não teria morrido, porque o Senhor tem poder para curar. Né? Essa era o entendimento, né, de Marta. Mas Jesus havia se atrasado, havia perdido o timer para a cura, já tinha passado da doença, da enfermidade para a morte. Né? E aí ela se desesperançou frente a Jesus. Ah, se o Senhor tivesse chegado antes. Né? Maria, né, também, a gente lendo um pouquinho à frente, né, no versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Da mesma forma, né, como Marta, Maria também disse, né, se o Senhor tivesse chegado antes. Né? Marta, né, ao Jesus dizer que ia ressuscitá-lo, ela já olhou lá para frente, né, para a ressuscitação dos mortos, né, lá no juízo final. Maria, ela diz a mesma coisa. Né? Mas Jesus ali vendo aquela situação, Jesus, ele, né, se comove lá no versículo 33, no final do versículo 33, é algo importante que nós, né, precisamos ver e pensar e refletir. Jesus, ele se comoveu com a situação. Né? Ele, com Maria, ele se comoveu daquela situação. Né? E aí, então, Jesus, ele vai ao encontro de Lázaro para realizar o grande milagre da ressurreição. Né? O último dos milagres, inclusive um milagre que trouxe implicações, né, que levou o povo a, né, acelerar, né, a busca por Jesus para matá-lo. Né? Porque Jesus, ele era alguém que incomodava muito. Né? Ele era, né, uma pessoa que trazia incômodos para aquelas pessoas. E não só, né, as pessoas que não criam em Deus, mas as pessoas que criam em Deus, né, aqueles sacerdotes, né, que estavam ali incomodados com a ação de Jesus. Jesus estava roubando o espaço deles, né, e isso incomodava-os também. Né, essa vaidade, o que levou, né, Jesus
a ser perseguido e morto. Mas Jesus não deixou de cumprir aquilo que Deus havia colocado, né? Havia um milagre a ser feito, havia uma obra a ser feita e Jesus precisava cumpri-la. Mas não foi de imediato, foi no tempo de Deus. Sara, né, só para citar alguns exemplos, Abraão e Sara. Sara já era, né, avançada em dias, já tinha lá por volta de 65 anos, quando o anjo disse que ela ia ter um filho. Ela duvidou. Eu, nessa idade, né, 25 anos depois, ela vem a ter o filho. Né? Nasce o filho 25 anos depois, Sara já com 90 anos. Né? Obviamente, quando se fala em ressuscitar, é algo muito maior, mas Sara teve que esperar ali pelo milagre, 25 anos. Possivelmente ela duvidou muito da ação de Deus. Ela cria em Deus, sabia que o que Deus, né, havia feito, né, haveria de fazer, mas ela talvez tenha duvidado ali naquele momento que Deus o faria. Né? Temos outros exemplos também, né, como o exemplo dos discípulos de Jesus em meio a uma ventania, né, no mar, quando Jesus aparece andando, né, ele despede os discípulos, diz para os discípulos irem à frente, que depois ele iria, né, ele ficaria ali um pouco ainda com as pessoas, ali com a multidão que seguia, despediu os discípulos foram, enfrentaram uma tempestade no mar, ventos fortíssimos, e Jesus apareceu lá. Apareceu de manhã, do outro dia, mas apareceu. Né? E os discípulos eles já desesperados no meio daquela ventania, né? Como é que vamos fazer? E Jesus aparece andando. Eles até se assustam, acham que é um fantasma, mas era Jesus. Jesus então vai ter com eles, né? Acalma a tempestade, né? Jesus chegou. Um outro exemplo foi a ressuscitação da filha de Jairo também. Né? Jairo chama Jesus, a filha de Jairo morre e Jesus diz que iria até lá. Né? Mas Jesus, antes, né, pelo caminho, algo que nos chama a atenção também, passa por uma mulher que estava com problema, né, de hemorragia já há 12 anos. Né? E Jesus, mais uma vez, ele não deixa de atender. Ele não deixa de cumprir, né, os seus planos. Ele para, ele cura aquela mulher, né? Ele usa do seu tempo, né? Ele se volta para aquela mulher e depois ele segue para fazer, né, completar a sua obra. É o tempo de Deus. Né? Na minha vida, na sua vida, muitas coisas, né, que nós passamos, aflições, às vezes doença, pessoas da nossa família doentes, com problemas sérios, né? A própria morte que muitas vezes nós vivemos, isso nos aflige, né? Isso nos machuca, isso nos deixa abatidos. Mas Jesus, assim como, né, na morte de Lázaro, né, ele sente junto conosco, ele sofre junto conosco, né? E age, ele vai agir. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser lá na frente. Os propósitos de Deus, eles são maiores. E nós precisamos crer, né, que mais cedo ou mais tarde, os planos de Deus eles vão se cumprir. E que Deus nos mostra, ele pode fazer ontem, né, ele fez ontem, melhor dizendo, ele fez ontem. Ele pode fazer no futuro e pode fazer também agora, no presente. Né? É o tempo dele. É o tempo dele para fazer o que lhe aprouver. O que cabe a nós, né? Assim como Marta e Maria, é tomar a decisão de buscar em Jesus qualquer que seja a situação da nossa vida. Né? Se estamos passando por um momento de enfermidade, dificuldade, né, de relacionamento, de trabalho, né, a falta de trabalho. Olha o momento que nós estamos passando, gente. Né? Quantas pessoas sofrendo, morrendo, pessoas sem oxigênio, pessoas sem vaga em hospitais, pessoas que
não, né, tá faltando remédio, tá faltando tudo, tá faltando emprego, tá faltando dinheiro, tá faltando recurso para as pessoas. A quem nós devemos buscar em primeiro lugar, né? Muitas pessoas às vezes depositam suas esperanças, né? Eu já falei sobre isso, né? Em homens, em governos. O resultado disso é só é frustração. É frustração. Não há outra resposta que um homem possa dar a não ser frustração. Porque nós humanos, nós somos falhos. Nós temos nossos interesses pessoais. Nós buscamos coisas terrenas. Mas quando nós nos voltamos para Deus, buscamos nele, né, e nós devemos fazer isso agora, no momento que nós estamos vivendo. Todos os dias, em todas as oportunidades que nós tivemos, nós temos que orar a Deus e pedir para que Deus tenha misericórdia do mundo, das pessoas do mundo. Deus, ele é capaz de mudar. Nós temos que continuar orando, pedindo, porque é o tempo dele, né? É o tempo de Deus. Mas ele se comove conosco, ele sofre conosco. E isso nos dá, né, a certeza que Deus sabe o que nós estamos passando. E que se nós nos colocarmos diante dele, ainda que seja algo impossível aos nossos olhos, como foi aos olhos de Marta. Marta não creu no que Jesus poderia fazer naquele momento. Ela creu que se ele tivesse chegado antes de Lázaro morrer, ele podia curar. Ela creu que Jesus, né, que Lázaro iria ressuscitar como salvo nos últimos dias. Mas ela não creu o que Jesus poderia fazer naquela hora, naquele momento na vida dela. Então, irmãos, tomemos a decisão de colocar tudo em primeiro lugar diante de Deus. E depois, saber esperar e confiar no tempo de Deus. Na hora em que Ele disser, faça, será feito. Seja qual for a situação, qual seja o problema, para Deus não há impossível. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus continue os guardando, né? Que Deus continue sustentando vocês, né? Nós sempre falo isso, a gente sente muito a falta, a ausência, né? Dos irmãos, né? Mas nós entendemos, né, que é um momento que nós estamos passando, esse momento de afastamento, isso vai passar, nós vamos voltar a nos abraçar, mas também precisamos entender que a gente precisa, né, ajudar um pouquinho, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Deus, Jesus, né, nessa passagem de Lázaro, algo muito importante que ele disse para as pessoas que estavam ali: retire aquela pedra. A pedra que estava cobrindo o túmulo de Lázaro, Jesus não disse para aquela pedra, saia. Ele não fez isso. Ele pediu para que as pessoas que estavam ali, retire essa pedra. Isso vocês podem fazer. Agora, ressuscitar, não. Isso é comigo, é com meu Pai, né? Então, colocar uma máscara, né? Se vacinar, manter distância das pessoas, essa é a nossa parte. Isso cabe a nós, né? Muitos já têm, né, graças a Deus, recebido a vacina, né? Toda vez que eu ouço o helicóptero passar por aqui, né, glória a Deus, tem mais vacina chegando, que é, né, a solução terrena para esse problema, né? Mas mesmo quem, né, já tomou a vacina tem que continuar se cuidando, porque pode não ter problemas sérios, né, com a doença, mas pode ainda transmitir para pessoas que possam vir a ter, né? Então vamos cuidar um do outro, vamos fazer a nossa parte, aquilo que cabe a nós, e nós, né, que somos
o sal da terra, nós temos que ser diferentes, né? A gente não pode ser igual as pessoas que saem por aí de qualquer jeito, sem se cuidar do outro. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Irmãos, vamos orar então para finalizar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por falar aos nossos corações, ó Deus. Primeiro falar ao meu coração, para que depois, ó Deus, eu possa falar aos irmãos. Eu tenho certeza, ó Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, Ele age, ó Deus, para colocar em nós, ó Deus, a Tua vontade. Ele age, ó Deus, para que nós possamos ter entendimento sobre a Tua palavra, para que a nossa fé, ó Deus, seja aumentada, seja sustentada. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor cuide, ó Pai, da Tua igreja. Cuide da igreja presbiteriana de Cordeiro, ó Pai, da liderança da igreja, né, Jesus, dos mais idosos até, ó Pai, os menores. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor sustente cada um, ó Pai. Que cada um, ó Deus, mesmo distante, esteja sempre, ó Deus, com desejo de buscar a Ti, ó Pai. De buscar, ó Deus, por meio virtual, presencial, ó Deus, se juntar aos irmãos, ó Pai. Mesmo, ó Pai, que seja de forma distante, né, por meio de uma tela, ó Pai, nós, se estivermos juntos ali olhando, ó Pai, dar-nos, ó Pai, essa sensação de estarmos fazendo essa comunhão, né, essa busca conjunta, ó Pai, em comunidade, ó Deus, como igreja. O templo, ó Deus, que tem lá as suas paredes, ó Deus, um lugar onde nós nos reunimos, mas a Tua igreja não está ali, Pai. A Tua igreja somos cada um de nós, filhos Teus, ó Deus. E nós não podemos, ó Deus, de forma nenhuma, nos esquecermos dos irmãos, ó Pai. Nós precisamos olhar pelo outro, orar pelo outro, ó Deus. Dar a mão ao outro, né? Dar um ombro, ó Pai, para que possamos juntos nos fortalecer, ó Deus, para adorarmos o Seu santo nome. Ó Pai, rogamos a Ti por, né, mais uma vez pela vida do pastor, né, da Joyce, do João, do Natan, ó Pai, que estão passando por esse momento, né, de enfermidade, que o Senhor os sustente, ó Pai, os guarde, os cure, ó Deus, e também pedimos, ó Deus, aos demais irmãos, que alguns que possam estar passando por problemas também, seja qual for o problema, que o Senhor esteja guardando e sustentando, né? Olha, Deus, por todas as pessoas, ó Deus, que estão, né, enfermas em hospitais, ó Deus, em fila de hospitais. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas, ó Pai. Mova, Senhor, o coração, ó Deus, dos governos. Mova o coração, ó Deus, da sociedade, ó Deus, para que todos nós possamos fazer, ó Deus, a nossa parte. Ó Deus, se nós não podemos, ó Deus, dar um pouquinho, né? Ficar longe, ó Deus, por um tempo de alguém, evitar, ó Deus, sair sem necessidade. Ó Pai, nós não estamos, ó Deus, contribuindo, ajudando para a disseminação dessa doença, ó Pai. Coloca nos nossos corações, ó Deus, essa responsabilidade. Se, ó Deus, com as pessoas que estão lá nos hospitais, ó Deus, trabalhando, que são incansáveis, ó Deus, para cuidar das pessoas. Eles estão ficando sem forças, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai, dessas pessoas. Fortaleça-os, ó Deus. Dê-lhes, ó Deus, sabedoria para ali, ó Deus, estar junto dessas pessoas, cuidando delas, ó Pai. E os que estão enfermos, ó Pai, tem misericórdia. São pessoas que estão lá no hospital, ó Deus, que estão sozinhos, estão solitários, ó Deus. Em especial as crianças, ó Deus, que estão afastadas dos seus pais. Estão lá, ó Deus, com medo, sem ter, ó Deus, a sua mãe, seu pai por perto, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai. Ó Deus, abrevia esse tempo. Abrevia esse tempo, ó Deus, para que, ó Pai, esse sofrimento seja suprimido, Pai. Ó Deus, cremos, ó Pai, em Ti e no Teu tempo. Cuida de nós, ó Senhor. Perdoa, Senhor, também os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Assim, ó Deus, oramos agradecidos a Ti, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, meu Pai.